Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos a uma aula de História. Nosso tema hoje é Guerra Fria. Vai ser 2 aulas divididas aí. Vamos pegar um conteúdo já início, logo após a Segunda Guerra Mundial, a construção de um pós-mundo Segunda Guerra Mundial. Como que fica dividido esse mundo chamado Guerra Fria? O que é o termo Guerra Fria? Enfim, embarquem nessa, vamos juntos. Pô, bom estudo para todos nós. Vamos pegar então o início da Guerra Fria, já vamos jogar logo para nós aqui. Temos logo após a Segunda Guerra Mundial, então já é considerado, em 1945, o início da Guerra Fria. E ela vai até 1991, que vocês vão ver na próxima aula, enfim, a desintegração da União Soviética, ela marca, né, o fim da União Soviética, ela marca a queda do comunismo, marca o fim da Guerra Fria. Já encontrei livros de história, outros livros de história, não nós, comentando sobre a Guerra Fria terminar com a queda do Muro de Berlim. Veja bem, é uma questão de interpretação. Eu não vejo, na minha opinião, a minha humilde opinião como professor de História, eu não colocaria, eu tenho o meu fundamento, enfim, eu estruturaria a minha resposta da seguinte maneira. Não é o fim da Guerra Fria, porque a Guerra Fria é marcada pela bipolarização, como vocês estão vendo aqui na nossa aula, que é essa divisão, início a disputa ideológica, a bipolarização, essa divisão do mundo, a chamada cortina de ferro, né? Essa divisão do mundo entre capitalismo e comunismo. E a queda do Muro de Berlim em 1989 não é o fim do comunismo. O fim do comunismo, como se fosse uma destruição, né? Mas não é o fim do poder, da influência do comunismo. É sinais. Já é, como diz o outro, mostrando já que está para ruir. Mas a queda da União Soviética, aí sim, a potência, a que representa a força comunista, não é o muro, não era a Alemanha Oriental, e sim a União Soviética, atual, né? Atual Rússia, principal espaço. Mas é antiga Iugoslávia não, a Lituânia, Letônia, a Estônia, né? Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão formavam o que nós chamamos, né, leste da Polônia formava junto com tudo isso o que nós chamamos de União Soviética. Então temos que entender essa característica. Né? Então, partindo daí, vamos entender agora na nossa aula que essa disputa ideológica, o que ficou marcado entre a força do capitalismo, representado pela União Soviética, pelos Estados Unidos, e a força do comunismo, representado pela União Soviética. Guerra Fria. Foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental, o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman, 47, até a dissolução da União Soviética em 91. Então, é como eu falei, é uma questão de interpretação. Aqui está dizendo, inclusive, que a doutrina Truman, em 47, marca. Eu já vejo, e assim, outros historiadores, né, puxa, até meus professores na época da faculdade, né, de História Contemporânea, cravavam que o fim da Segunda Guerra Mundial já está valendo, como diz o outro, o início da Guerra Fria. Né? Já está as tensões, como mais ou menos assim. E aí? Acabou o nazismo, derrubamos, como que fica agora o mundo? Eu sou fruto da União Soviética, desculpe, o ato falho. Eu sou fruto da Guerra Fria. Né? Eu nasci, né, já década de 80, então eu vivi, como diz o outro, ouvindo a minha mãe ainda falando porque podem apertar o botão vermelho. O que é apertar esse botão vermelho? É isso que nossa aula está dizendo. Essa tensão geopolítica, e é literalmente mesmo apertar o botão vermelho. Tanto a União Soviética quanto o Pentágono do lado dos Estados Unidos, ficou o mundo vivendo uma tensão que a qualquer momento poderia se apertar o botão vermelho e, como diz o outro, desencadear uma terceira guerra mundial, com proporções de extermínio da raça humana, porque vocês vão ver nas próximas aulas uma produção bélica, nuclear e de hidrogênio de tamanha quantidade que daria para explodir o planeta 3 vezes. Eu tô falando sério a quantidade de armas que foi produzida. Por que tudo isso? É mais ou menos essa ideia de ego mesmo. Quando quem tem mais, fazendo testes nucleares em ilhas do Pacífico, como em Atol de Bikini, né, em Trinity, várias ilhas do Pacífico, e cinematográfico, né, claro, né, que tem que filmar, mostrar, porque a ideia é essa mesmo. Através do temor, olha o que eu tenho,
você vai então mantendo os outros países menores sob a sua influência e do outro lado a mesma coisa, os dois países fazendo testes nucleares. O termo Guerra Fria, Cold War, como eles falavam, né, nos Estados Unidos, era já um termo, não é inventado hoje, eles chamavam de Guerra Fria. O termo é porque realmente nunca aconteceu uma guerra propriamente dita. Mas vocês vão ver na próxima aula, chamada Crise dos Mísseis, chegou muito próximo de acontecer um conflito de proporção nuclear, pense. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudesse expandir a igualdade social, enfim, o comunismo, baseado na economia planificada, partido único, igualdade social, falta de democracia. Nossa. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista baseado na economia de mercado, sistema democrático, propriedade privada, enfim, o sistema cada um do seu lado. Aqui ficou bem ficar bem claro para vocês a bipolarização, dois poderes, a União Soviética e os Estados Unidos, cada um com as suas armas, né, com seus planos. Por exemplo, teve o Pacto de Varsóvia no lado do soviético. Se algum país tivesse ameaçado ou tivesse sido ameaçado ou atacado pelas forças norte-americanas, estaria automaticamente atingindo a União Soviética. E a mesma coisa que o Plano Marshall, né? Se alguém atingisse, algum do lado oriental, do lado comunista, atingisse um país que estivesse dentro desse protetorado americano, estaria automaticamente desencadeando, enfim, um conflito mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre capitalismo e socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Vamos lá, vamos pegar aqui com vocês aqui. Já começa pela própria Alemanha. Como que ficou? A Alemanha, vocês viram que nas aulas passadas houve o cerco de Berlim, os soviéticos que derrubaram, né, enfim, o governo nazista, até chegar ao suicídio, né, de Hitler em 30 de abril, a rendição de 2, 3 dias após, né, enfim, a rendição nazista. Então, o lado de Berlim, inclusive a capital ficou pelo lado da União Soviética, né, da URSS, e do outro lado, eles pegaram o outro lado, quando enfim, o lado norte, sul, leste, oeste, o lado oeste alemão, quando os americanos chegaram, foi dividido a Alemanha em 3 regiões, uma francesa, uma inglesa e uma área governada pelos Estados Unidos, ou administrada, né, enfim, pelos Estados Unidos. Essa divisão, logo a França abandonou a Inglaterra também e continuou os Estados Unidos fazendo a proteção, o investimento, e ficou assim uma Alemanha completamente com uma disparidade impressionante. O lado ocidental, alemã, com uma força, até inclusive Frankfurt, uma das maiores bolsas de valores da Europa, até hoje inclusive, e do lado, enfim, oriental, do lado soviético, um país atrasado tecnologicamente, enfim, e inclusive com várias fugas do lado oriental, do lado comunista para o lado capitalista alemão, tanto que daí em 62 vai ser construído literalmente um muro de 3,5 metros, com guaritas, soldados armados do lado soviético, para impedir a fuga de alemães para o outro lado. Vamos lá? Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou com a União Soviética, foi o que o professor Roberto falou, com armamentos, pois os dois países também eles têm grande posse de quantidade de arma e eles têm noção do que eles têm em mãos, né? Porém, ambos acabaram alimentando conflito em outros países, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Coreia do Norte, Coreia do Sul, 1948, 51. Nós temos o paralelo 58, é uma divisão entre duas Coreias, a Coreia do Norte, a comunista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? Então nós temos o chamado paralelo, é uma linha divisória, paralelo 58. É uma divisão, enfim, uma linha divisória imaginária. É baseado de uma dessas linhas, né, latitudinais ou longitudinais, tudo bem? Não é minha área, geografia, enfim, mas é utilizada uma dessas linhas, né, para dividir realmente a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Por isso o nome, inclusive,
paralelo 58. Até hoje. Até hoje. Guerra Fria, disputa ideológica com o objetivo de reforçar o capitalismo. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall. O professor Roberto comentou com vocês agora há pouco. Esse Plano Marshall é mais ou menos assim: influenciar outros países, uma espécie de imperialismo mesmo, oferecendo empréstimos, tudo, claro, né, com aproximações, alianças. E nesse Plano Marshall também você vai se aproximando de outros países. A partir dessa estratégia, a União Soviética também criou o chamado Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impedia seus aliados socialistas de se aproximar dos Estados Unidos. Então veja o que é disputa ideologia, de ideias, de palavras. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Dessa maneira, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Essa divisão que eu mostrei para vocês aqui foi logo após a queda de Hitler, a queda da Alemanha. Depois, como eu falei, a França e a Inglaterra já entregaram os territórios. Os Estados Unidos também, logo após, não demorou muito tempo, já começou uma Alemanha ocidental, com governo próprio, governada pelos próprios alemães, mas com forte influência americana. É isso que eu queria dizer para vocês. Muro de Berlim, eu falei 62, desculpe, ela foi construída em 13 de agosto de 61, destruída em 91. Então a intenção realmente era essa, dividir os dois lados e impedir que pessoas do lado oriental passassem para o outro lado. Vale a pena procurarem um filme... cara, desculpa, o ato falho. É muito famoso e trabalha com essa ideia, né? O que acontece do lado oriental é um filme europeu, alemão, que trabalha com a ideia como que seria você viver do lado oriental. E se acontece com uma senhora, ela tem uma espécie de um coma, ela era uma entusiasta comunista e tudo mais assim, ela entra em coma e ela sai do coma, já caiu o Muro de Berlim, já existe uma única Alemanha, tudo, e ela tem que, enfim, os filhos tentam esconder dela tudo que aconteceu, porque ela não poderia passar por uma forte emoção. Poxa vida, eu prometo que na próxima aula eu lembro e trago para vocês o nome do filme. Aqui uma fotografia verdadeira, uma faixa chamada Faixa da Morte do Muro de Berlim de 77. Essas guaritas aqui, soldados armados, preparados inclusive, né, para fazer o disparo, caso alguém tentasse. O ouriço tcheco, não sei se vocês sabiam que o nome disso aqui é ouriço tcheco, né, que fica na parte de baixo. Não sei por que se chama ouriço tcheco. Até na Segunda Guerra Mundial foi usado muito isso nas praias, né? É chamada Guerra Fria porque nunca houve uma guerra direta com as superpotências, o professor Roberto falou sobre isso, e claro, eles sabem com que eles estão mexendo. Envolvimentos indiretos, agora aí sim, a Guerra da Coreia entre 51 a 53, né? Após a Revolução Maoísta ocorrida na China, a Coreia sofre pressões para adotar o sistema socialista em seu território, e interferência dos Estados Unidos. Tem um documentário bem famoso chamado Café Atômico, tem, enfim, na internet, no YouTube, que você vê assim, inclusive, a força norte-americana comentando sobre a possibilidade de um ataque americano já na Coreia do Norte socialista, uma nuclear, né? E claro que faz parte desse terror, esse teatro do terror. Aquele filme que eu comentei com vocês, da queda do Muro de Berlim, chama-se Adeus Lenin. Adeus não é de adeus, é de dar adeus, dar tchau. É muito bacana, vale a pena vocês procurarem esse filme europeu. E, enfim, bem conhecido aí. Aí foi criado, eu falei 58, peço desculpa, é paralelo 38, que divide a Coreia do Norte com a Coreia do Sul até hoje. Tudo bem? Bom, houve a Guerra do Vietnã, outro conflito militar nesse período, entre 59 até 75, não é diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. Veja como é que eles trabalham, né, nesse campo, nesse cenário mundial. Mas também há uma divisão dentro do Vietnã entre o grupo que apoia a União Soviética, ou a União Soviética armando o grupo
né? E tem também um grupo, enfim, de uma divisão vietnamita menor, claro, né? Mas que apoiaria o lado capitalista, mas a maioria está sendo com uma interferência soviética, armada inclusive pelas forças, pelo armamento soviético. E nessa batalha, nessa guerra, na Guerra do Vietnã, nós temos soldados americanos diretamente ligados na guerra. Foi considerado um verdadeiro fracasso militar dos Estados Unidos, por vários motivos, enfim. Até questões geográficas se fala muito. Dizem, eu não sei se isso é verdade, né? Essas teorias conspiratórias assim, de internet, dizem que se a guerra fosse hoje, talvez os Estados Unidos venceria por questões de satélites, de tecnologia, que hoje tem mapeamentos, e naquela época dificultava muito os soldados americanos a entrar em campo de batalha contra os vietnamitas, porque eles conheciam a região, sabiam como se defender, minas, enfim, né? Já os Estados Unidos não tinha ainda, não existe ainda, tá para nascer, tá quase para surgir através das corridas espaciais, né? Essa tecnologia de satélite como tem hoje de mapeamento e tudo, mas tá ali no limiar, mas ainda faltava esse tato, esse conhecimento. O Vietnã, inclusive, passou a ser socialista e é considerado uma derrota vergonhosa para os Estados Unidos. Fechamos aí, início da Segunda Guerra Mundial. Próxima aula, galera, corrida armamentista, vou mostrar uns testes nucleares aí, corrida espacial, vamos ver também a história do homem. O homem foi à Lua? Calma, foi sim. Bom, pelo menos está nos livros de história. Vamos discutir isso aí. Não perca a próxima aula, ó, fantástico. Fechamos por aí? Bom estudo para vocês, galerinha. Foco aí, força, fé no coração. Até a próxima, valeu!